Vamos continuar com o nosso alerta, porque hoje também é o Dia Nacional do Livro, uma data importante para lembrar, né, como os livros são importantes na nossa vida, conhecimento, aprendizado, acima de tudo. Vamos conferir a reportagem. Assim, ninguém poderia denunciá-la, nem mesmo sob a mais violenta tortura. Chegou a hora do almoço. Serviram salsicha com feijão, um dos pratos favoritos de Lavanda. As páginas dos livros abrem uma janela para um mundo encantado da Beatriz. E assim, concentrada, ela descobre várias histórias. Eu gosto muito de ler porque você consegue entrar no mundo da magia que você não consegue entrar aqui no planeta Terra. O livro você consegue ler sem sair do lugar e também consegue ir para outro mundo no mesmo lugar. Por causa da paixão pela literatura, há 2 anos Beatriz se tornou booktuber. Ela grava vídeos e compartilha na internet dicas de livros infantis. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer resenha do livro Matilda, gente. É um livro muito legal. Tem muita gente que fala que eu sou parecida com a Matilda. Foi ideia dela, com influência da mãe. Eu sempre fui leitora, minha vida toda, desde a idade dela, né? Eu sempre pegava livro na biblioteca e tudo. Então, assim, desde que ela nasceu, ela me vê com o livro na mão. E quando ela começou a ler, aprendeu a ler sozinha, ela ficou encantada. Ela achou o máximo poder ler ela sozinha, sem a gente precisar ler para ela. Eu acho que a magia de pegar um livro, de folhear, de sentir o cheiro, isso aí é uma coisa que não pode acabar, né? Principalmente entre as crianças, né? Terezinha também acredita na importância desse tipo de incentivo. Ela sempre gostou de ler, tanto que se tornou escritora e contadora de histórias. Já lançou 9 obras, todas para o público infantil. A Menina que Não Falava o 20 foi a primeira, em 1985. A minha filha, no prézinho, né, com 5 anos, 6 anos, ela tinha dificuldade demais em matemática. Então ela não falava o 20, ela contava 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegava no 19, ela parava, ela empacava. Eu falava assim, aquele. E nessa brincadeira nasceu o livro. É claro que eu parti de uma realidade para ir para a fantasia. O Dia Nacional do Livro marca a data da inauguração da Biblioteca Nacional do Brasil e leva a uma reflexão sobre os nossos hábitos de leitura. Pesquisas mostram que os brasileiros leem, em média, apenas 2 livros por ano, número 5 vezes menor que o dos europeus, por exemplo. Quem é fã da literatura sabe que essas obras têm o poder de nos transportar para um mundo de descobertas, um hábito enriquecedor que precisa passar de geração para geração, começando ainda na infância. Esta livraria em Divinópolis foi inaugurada há 30 anos pela mãe do Daniel. Hoje é ele quem cuida da loja e sabe a importância de ter conhecido a literatura quando ainda era criança. Eu sei do poder transformador da literatura, sei do poder transformador do livro, e isso é uma das coisas que nos impulsiona a continuar trabalhando. Eu já vi e conheço pessoas que se transformaram, clientes meus aqui, através da literatura, que chegaram sem nunca ter entrado numa livraria, sem nunca ter lido um livro, e hoje são cidadãos críticos, cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, muito adquirido através da literatura. E se a leitura transforma, incentivar as crianças a conhecerem o mundo dos livros é fundamental para um futuro melhor. O ato de ler, ele é tão importante quanto o ato de se alimentar do arroz, do feijão, das proteínas, das verduras. O livro, ele é essencial, a leitura é essencial, ele faz parte do eu da criança. Nós temos que oferecer esse prato para ela de prazer, de leitura, de encantamento. Acho que as crianças de hoje em dia precisam muito disso, dessa influência na questão da literatura, porque a tecnologia está tomando conta de tudo, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que a magia de pegar um livro, de folhear, de sentir o cheiro, isso aí é uma coisa que não pode acabar, né? Principalmente entre as crianças, né? Na verdade, a leitura alimenta a alma, né? Porque é muito bom mesmo. E tem uma frase que muitos usam, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. No caso da Beatriz, a gente viu isso muito bem. Eu sempre falo aqui sobre a importância da referência, do exemplo acima de tudo. E nem sempre a referência precisa ser o pai ou a mãe. A gente fala de outras situações, principalmente quando envolve criminalidade, e a gente vê aqui um bom exemplo, a gente vê uma boa referência
E poderia, às vezes, não ser a mãe. Que bom que é a mãe, e tenho certeza que muitas outras também dão esse bom exemplo, mas tem famílias que a gente sabe que não tem essa estrutura e que não são uma boa referência. Mas, às vezes, é no vizinho, às vezes é na amiga. E ler um livro, né, pode ser ele uma literatura, sei lá, né, para fazer a cabeça pensar mesmo, faz parte do nosso crescimento. Você pode ter certeza que vai contribuir e muito para a formação do ser humano, acima de tudo, do cidadão. Para você conhecer o canal da Beatriz no YouTube, basta você procurar por Beatriz no Mundo dos Livros. Vá lá, interaja com ela e vai dar uma força para ela também no canal e vai, inclusive, quem sabe, ver exemplos lá para oferecer para o seu filho.